Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. Hoje aqui nós vamos tratar sobre um tema muito importante, que é a intimidade com Deus. Afinal de contas, como desenvolver essa intimidade? Muitos cristãos acabam se fazendo algumas perguntas, como por exemplo, como fazer, o que fazer para se aproximar de Deus? Porque talvez até tenha uma vida de oração, tem uma vida de leitura da palavra de Deus, vai frequentemente à igreja, mas ainda assim, lá no fundo, lá no íntimo, ainda percebe que está faltando alguma coisa. E eu hoje aqui quero te mostrar dentro da palavra de Deus que Deus ele não procura apenas alguém para servir. Deus ele procura verdadeiros amigos. Deus procura pessoas que de verdade desejam ter intimidade, um relacionamento profundo com Ele. Lá no livro de João, capítulo de número 15, versículo de número 15, vai nos dizer exatamente isso, que Jesus ele já não chama mais de servos aqueles a quem obedecem, mas sim de amigos. Então imagina que o próprio Deus, ele chama a mim e a você que desenvolvemos essa intimidade, essa amizade, esse relacionamento com Ele, não de servos apenas. Nós somos amigos de Cristo. Olha só que maravilha. Deus, ele sempre quis um relacionamento comigo e com você. Desde lá do Jardim do Éden, Deus ele nunca criou o homem apenas para obedecer, mas Deus criou o homem para caminhar com ele, caminhar lado a lado, caminhar na presença dele. E é isso que a história lá no Jardim do Éden vai nos contar. Gênesis capítulo 3, versículo 8, vai nos dizer que Adão e Eva ouviram a voz de Deus que caminhava ali no jardim, o que me leva a entender que Deus ele passava por ali para ter exatamente isso, um relacionamento, uma aproximação com Adão e com Eva. Independente de qualquer coisa, Deus ele é Deus. Então ele poderia simplesmente dar ordens, mas não, Deus ele decidiu caminhar ao nosso lado. Deus ele decidiu ter um relacionamento e isso prova quando ele envia Jesus, que é o nosso mediador também, é o único caminho para se chegar a Deus. E Deus ele então envia esse filho unigênito, envia Jesus, né, para descer aqui nessa terra, para morrer por mim e por você, para que através dele nós pudéssemos ter acesso direto ao Pai. Então isso é o próprio Deus já abrindo caminho para um relacionamento, para uma intimidade comigo e com você. Então essa vida de intimidade, esse sim, sempre foi o desejo de Deus. Então até aqui nós já vimos que Deus criou o homem com esse propósito, com esse desejo de ter um relacionamento, uma aproximação, uma intimidade com Ele, uma caminhada com Ele. O problema é que entrou o pecado e rompeu com isso, rompeu com esse propósito, com esse desejo genuíno da criação. Na verdade, rompeu com essa comunhão que Deus deseja entre nós e Ele. Isaías 59 vai nos dizer que a mão de Deus ela não está encolhida ao nosso favor para nos salvar. Porém, as nossas iniquidades é o que faz separação entre nós e Deus. É o que faz essa distância, o que causa essa distância entre nós e Ele. O pecado ele cria distância não porque Deus ele deixa de amar, mas porque o nosso coração se endurece para ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer. Mas quando nós nos voltamos para o sacrifício da cruz, para o que Jesus fez ali, quando nós reconhecemos esse sacrifício, não só apenas somos perdoados, mas nós temos esse relacionamento restaurado. Muita gente acha que intimidade é sentir arrepios, é vontade de chorar quando encontra a presença de Deus, entre muitas outras atitudes. Mas a verdade não é bem assim. A verdade é que a intimidade com Deus, ela fala mais de um relacionamento do que de uma atitude, de um esboço de sentimento momentâneo. Então a intimidade não é algo momentâneo, se trata de relacionamento, se trata de vida com Deus e a todo tempo, não apenas naquele momento que nós sentimos aquele arrepio, que nós sentimos aquela vontade de chorar,
mas a intimidade é um relacionamento com Deus com propósito, é uma vida de comunhão com Ele, é uma vida no altar do Senhor. E um exemplo de intimidade, de relacionamento bem claro que eu posso dar aqui é o nosso casamento, por exemplo. Eu sou casada, eu tenho um esposo, eu conheço esse esposo porque eu convivo com ele. E assim é a nossa vida de intimidade, de relacionamento com Deus. Quanto mais tempo nós passamos com Ele, mais nós vamos estar sensíveis ao ouvir a voz do nosso Senhor. Em Mateus capítulo 6, versículo de número 6, o próprio Jesus vai nos ensinar. Quando for orar, entre para o seu quarto, feche a sua porta e ore em secreto ao Pai. Porque o Pai que me vê e que te vê no secreto, Ele também nos recompensará. E eu entendo e acredito que aqui Jesus não está falando apenas de um lugar especificamente, porque nem todo momento você vai estar orando no quarto, concorda comigo? Porém, ele está falando de intimidade, ele está falando de segredo, ele está falando de uma vida de entrega, de comunhão com o Senhor. Visto que o quarto ele pode estar representando exatamente esse lugar de entrega, esse lugar de prioridade. Mas o que é que pode atrapalhar essa vida de comunhão com Deus? Vou citar aqui algumas coisas. As distrações que muitas vezes tira a mim e a você desse lugar secreto, desse momento, dessa entrega com Deus. Outra coisa que pode atrapalhar essa vida de comunhão, de intimidade, são os pecados não confessados. Uma vez que já vimos aqui atrás, agora há pouco, que o pecado ele é um meio para nos afastar da presença de Deus. Outra coisa é a religiosidade. Você faz tudo, mas faz por costume. Eu posso estar fazendo tudo para o Senhor, servindo ali ao Senhor de forma incansável, mas se eu faço simplesmente por saber fazer, simplesmente por costume de fazer, e se não há em meu coração uma entrega real, uma entrega verdadeira, então já virou religiosidade e não uma vida de comunhão, uma vida de aproximação, uma vida de intimidade com o Senhor. Outras duas coisas são a falta de constância e a ansiedade, que são coisas que podem estar atrapalhando essa comunhão profunda com Deus. A falta de constância, porque a gente começa algo e logo já vai parar, já vai questionar, já vai reclamar, vai dizer que não é para mim, não é para você. E a ansiedade é porque muitas vezes nós queremos atropelar o processo e isso acaba atrapalhando a nossa vida de comunhão com Ele. Então, a maioria das vezes, o problema não é que Deus está distante. O problema somos nós mesmos. É aquilo que nós causamos para nos distanciar da presença dEle. Porque Deus ele não distancia de ninguém. Como nós já vimos, a mão dEle não está encolhida. A mão dEle está estendida ao nosso favor, mas os nossos próprios pecados, ou seja, as nossas próprias ações, acaba gerando essa distância entre nós. Eu vou trazer aqui agora 5 hábitos que vai nos ajudar a desenvolver essa intimidade com Deus. E o primeiro dele é: ore mesmo sem ter vontade. O segundo é: leia a Bíblia, mas para ouvir o que Deus tem a dizer para você, o que Deus tem a nos ensinar. E não apenas ler para acumular páginas de leitura. Terceiro, aprenda a permanecer mais em silêncio. Muitas vezes, nem todo mundo que você pensa ser de Deus, na verdade é. E outra coisa, nem toda oração, ela precisa ser apenas de palavra. Às vezes, a sua oração pode ser em espírito e ela vai te trazer um efeito até, talvez, quem sabe, maior. O quarto, obedeça com prontidão aquilo que o Senhor tem te ordenado, porque a intimidade ela vai crescendo de acordo com que obedecemos ao nosso Deus. 5. Busque a Deus por quem Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. Muitas vezes nós dizemos que reconhecemos ao Senhor como nosso Salvador, mas muitas vezes não reconhecemos como Senhor da nossa vida. Muitas vezes não estamos com desejo de submeter à vontade dEle. Muitas vezes só queremos aquilo que Ele tem a nos oferecer. Mas quando nós buscamos a Ele, por ser Ele quem Ele é, tudo
se desenvolve muito melhor na nossa vida. Tá, mas quais são as recompensas da intimidade? Moisés, Abraão, Davi, João, o que esses homens têm em comum? Moisés, por ser íntimo de Deus, ele falava face a face, como qualquer um fala com seu amigo, nos diz a palavra de Deus. Abraão foi tão fiel ao Senhor a ponto de confiar que o Senhor proveria um cordeiro, mas mesmo assim ele foi pronto a obedecer a ordem do Senhor. E você que conhece a palavra de Deus, ou se você ainda não conhece a história, pesquise na Bíblia que você vai entender a mais fundo a história desses homens. Quando se fala de Davi, nós vemos um homem segundo o coração de Deus. E não porque não falhava, ele errava, mas ele tinha um coração sensível. No momento que ele falhava, que ele tomava consciência desses erros, imediatamente Davi se rasgava na presença do Senhor. E isso é intimidade. Jesus, quando passou na terra, considerou João um dos seus mais íntimos amigos. Então essa é a recompensa que nós temos, é viver perto dele. E essa intimidade, ela produz direção. Essa intimidade produz paz. Essa intimidade produz discernimento. E essa intimidade produz em nós a transformação. Então essa é a recompensa de buscarmos uma vida íntima com Deus. Talvez você esteja procurando uma fórmula, mas Deus ele está nos oferecendo uma vida de relacionamento. O lugar secreto, ele não é um método. O lugar secreto é um convite direto de Deus. Se esse vídeo falou com você, eu quero que você compartilhe com mais alguém para ser edificado através dessa mensagem. E já se inscreva aqui no canal para você ter mais acesso a mais conteúdos como esse, para que você possa ser edificado na sua vida com Deus. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para que todas as vezes que eu postar um vídeo novo no canal, você possa recebê-lo. Deus abençoe a sua vida e até o próximo.